Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Sistemas Térmicos 1. Sobre o que nós vamos falar na aula de hoje, sobre o que é a agenda da aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas propriedades características dos motores de combustão interna, em especial potências e rendimentos. Falar um pouquinho de potência efetiva, potência indicada, potência de atrito, rendimento mecânico, rendimento térmico, rendimento global, tá legal? Esse tipo de coisa, entre algumas outras informações, tá legal, pessoal? Mas por que é interessante, nós estudarmos essas características de motores de combustão interna, que valem para motores, seja diesel, seja gasolina, seja etanol, tá legal, pessoal? O que eu vou falar aqui vale para os motores ali do ciclo Otto e também para o do ciclo diesel, tá legal? O estudo dessas propriedades, para o estudo experimental dos motores de combustão interna, buscando conhecer suas características de desempenho para a posterior aplicação ou a fim de desenvolvê-lo para tornar esses motores mais eficientes, tá legal? É utilizado esse conjunto de propriedades que fornecem informações relevantes sobre as condições de funcionamento do respectivo motor que a gente está estudando, tá legal? Além também de gerar curvas, que vamos ver aí posteriormente, que irão caracterizá-los individualmente. A primeira dessas propriedades de interesse para a gente é a pressão média do ciclo, tá? A gente já viu, o ciclo Otto, o ciclo diesel, a gente já conhece os diagramas e em cada ponto ali eu tenho uma pressão, Fora o ciclo diesel, aquele pressão no ponto 2 no ponto 3 é a mesma, mas a pressão varia, Como a gente está vendo aqui nesse ciclo Otto. Pressão 1, pressão 2, pressão 3, pressão 4, são todas diferentes, tá? Mas a pressão média do ciclo é aquela pressão que, se fosse aplicada constantemente na cabeça do pistão, ao longo de um curso, realizaria o mesmo trabalho do ciclo, tá legal, pessoal? Então, em forma de gráfico, do diagrama PV, que vai dar o trabalho realizado durante o ciclo, a gente já sabe que essa área aqui, essa área aqui dentro do gráfico, é o trabalho do ciclo, o trabalho líquido produzido, tá legal? Já essa área aqui, essa área mais escura, é o trabalho realizado pela pressão média do ciclo, tá? E essa área aqui, escura, tem o mesmo valor dessa área aqui dentro, tá legal? Matematicamente, pessoal, o trabalho de um ciclo é dado pela integral cíclica de PDV, pressão vezes variação de volume. Esse D aqui tinha que estar minúsculo, tá? Então o ciclo vai dar do ponto morto inferior ao ponto morto superior. A pressão é a pressão média vezes a variação de volume. Como a pressão que a gente está trabalhando é uma pressão média, é um valor só, então é como se fosse uma constante, então constante a gente deixa para fora da integral. Integrando dV de PMI a PMS, eu vou ter, então, que o trabalho do ciclo é dado pela pressão média vezes a variação de volume, de V2 menos V1, que é o volume no ponto morto superior e o volume no ponto morto inferior. Tá bom, pessoal? Só que a gente já sabe que o V2 menos V1, tá, é a cilindrada unitária VU. Tá legal? Então eu posso dizer que o trabalho do ciclo, pressão média vezes a cilindrada unitária. Tá? Logo, então, passando o VU para cá, eu vou ter que a pressão média é igual ao trabalho do ciclo vezes a cilindrada unitária. Tá legal, pessoal? Então, olha só, mas veja que eu estou trabalhando aqui com letras maiúsculas, tá? Então não são propriedades específicas, não é por quilograma. É quilojoule, é metro cúbico, tá? Não quilojoule por quilograma, metro cúbico por quilograma. Então, para calcular esse trabalho do ciclo, eu preciso saber também a massa de ar que está dentro dos cilindros ali, tá legal? O trabalho específico a gente já cansou de calcular, o QH menos o QL minúsculo, vezes a massa de ar, vai me dar o trabalho total do ciclo, tá? E como é que eu calculo a massa de ar que está toda no motor ali, tá? Já contabilizando todos os cilindros. Eu sei que a massa de ar é a cilindrada dividido pelo volume específico 2 menos o volume específico 1. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? A próxima propriedade é a propriedade de potência, Uma das coisas que a gente que gosta de carro, de motores, são números que deixam a gente fascinados, Cavalos, quantos HPs, etc, tá? Aqui a gente vai trabalhar com quilowatts e cavalos, tá bom, pessoal? Então a potência ela é relacionada com a rotação do eixo, Que é a frequência de realização do ciclo, lá com a rotação do eixo de manivelas, do virabrequim, tá legal? Como é que eu calculo essa potência? Como é que é o conceito geral de potência? Tá legal, pessoal?
A potência, pessoal, ela é calculada pelo trabalho do ciclo vezes a rotação dividido por x. A gente já vai falar desse x aqui, tá bom? Eu já sei, né, que o trabalho do ciclo é a potência média vezes a cilindrada unitária. Então, olha só, se aqui eu estou trabalhando com cilindrada unitária, é como se eu estivesse falando de trabalho do ciclo de apenas um cilindro, tá legal? Só que eu não quero de um cilindro só, a não ser que o motor seja monocilíndrico, né? Mas se eu tiver mais cilindros, eu preciso trabalhar também com o número de cilindros, né? Então eu preciso multiplicar o trabalho do ciclo pelo número de cilindros, tá? Lembrando que o número de cilindros vezes a cilindrada unitária é a cilindrada, tá legal? Então eu posso dizer que a potência é a pressão média vezes a cilindrada vezes a rotação do motor dividido pelo x. E o x, aí que é a questão. Quando eu estou trabalhando com motores de 2 tempos, o x vale 1. Agora, para motores de 4 tempos, que é o nosso caso, o x vale 2, tá legal? Por que ele vale 2? Porque o motor a 4 tempos, ele só produz potência a cada 2 rotações da manivela, tá legal? Ao contrário do motor de 2 tempos, que a cada rotação ele produz potência, tá? Então, no motor de 4 tempos, a potência produzida apenas a cada 2 rotações de manivela, e por isso que esse 2 está aqui. Então, para motores de 4 tempos, a potência é a pressão média do ciclo, vezes a cilindrada, vezes a rotação do motor, dividido por 2. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos falar agora também de momento de força ou torque, tá? Essa figura aqui do lado, ó, que é o pistão, o pistão, a biela e a árvore de manivelas aqui, tá legal? De um motor alternativo, formando o mecanismo responsável pelo estabelecimento de um momento torsor em seu eixo de manivelas, tá? Que esse momento é composto pela força radial e também pela força normal, tá? Cadê o FR, cadê o FT aqui? O FR aqui, tá legal? Força radial aqui e também pela força... Cadê, rapaz? Ah, força normal tá aqui. Nossa, perdi uma perdida de leve aqui, tá? A força F resultante no pistão, composta pela força FR e pela força normal FN, transmite-se à biela e desta manivela, dando origem a uma força tangencial, tá? Que é esse aqui, ó. A F-tan aqui, é de força tangencial. E, consequentemente, ao momento instantâneo no eixo do motor. Tá legal, pessoal? A força de pressão F, tá? Essa aqui, ó, a lazarenta que está em cima do pistão aqui, ó, depende da posição angular da manivela e, portanto, a força tangencial F-tan é variável. Logo, apesar de o braço R ser fixo, o momento no eixo do motor varia com o ângulo alfa, medido a partir da posição em que a biela e a manivela estão alinhadas, gerando o menor volume entre a cabeça do pistão e o cabeçote, estabelecendo o denominado ponto morto superior, que a gente já conhece bem, né? Do mecanismo de biela e manivela. Com o motor em funcionamento, obtém-se um momento torsor médio positivo, popularmente denominado torque, tá? O momento, né? Que daqui para frente será indicado pela letra T. Por isso que eu já deixei indicado aqui, tá vendo? Vocês vão ver que em cada slide aqui eu já coloquei a letra que a gente vai utilizar. No caso do torque, a gente vai utilizar o T. Tá? Desprezando outros efeitos, a força F aplicada no pistão é função da pressão P gerada pela combustão, tá legal? E esta, conforme será visto posteriormente, é função da rotação e da massa de mistura combustível-ar disponibilizada para a combustão. Isso permite, então, que o torque varie com a rotação e a carga. Tá legal, pessoal? Mas a gente não vai falar disso agora, nesse momento, por facilidade de compressão, tá bom? A gente vai deixar isso para as próximas aulas aí. Se para uma dada posição do acelerador o motor desenvolve certo torque, desprezando-se os atritos e não havendo resistência imposta ao movimento do eixo, a rotação N do eixo, tá? Ou a velocidade angular dado por ômega igual a 2π vezes N, onde N é a rotação do motor, ela tende a aumentar indefinidamente, tá legal? Então, para a gente medir o torque em uma dada rotação, é necessário impor ao eixo um momento externo resistente de mesmo valor que o produzido pelo motor. Caso contrário, a rotação irá variar, aumentando ou diminuindo à medida que o momento torsor resistente aplicado torna-se menor ou maior que o produzido pelo motor. Tá legal?
Esse efeito pode ser obtido com o uso de um freio popularmente denominado freio oh, palavrinha sempre chata, viu? Dinamométrico ou simplesmente dinamômetro, tá bom, pessoal? A gente usa dinamômetro, tá? Para a gente mostrar o conceito de funcionamento de qualquer dinamômetro, tá? A gente tem aqui o chamado freio de Prone, tá legal? O freio de Prone, ele mostra como é que funciona qualquer dinamômetro, mas ele em si é utilizado só quando a gente tem pequenas potências, tá legal? Mas o princípio é o mesmo, tá? Ele foi desenvolvido em 1821 pelo engenheiro francês Gaspard Prone, né? Aí vem o nome, e é o elemento didático utilizado para que se compreenda o funcionamento dos dinamômetros. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Em cima dessa figura aqui, ó. Ao apertar a cinta do freio sobre o rotor, aplica-se uma força de atrito sobre ele, de forma a obter uma situação de equilíbrio dinâmico, onde a velocidade angular é constante. Tá legal, pessoal? Nessa situação, o torque T produzido pelo motor deverá ser equilibrado pelo torque resistente produzido por R vezes F ATR, né? Onde o R aqui é o raio. Tá legal, pessoal? Então a gente pode dizer que o torque é dado, nesse caso aqui, né, pela força de atrito vezes o raio aqui, ó. O raiozinho perdido aqui, ó. O raiozinho perdido aqui, ó. Tá legal? Pelo princípio da ação e reação, a força de atrito transmite-se em sentido contrário ao movimento do rotor. Tá legal? Então, nesse caso, o freio tenderia a girar no mesmo sentido do rotor. Não fosse o apoio na balança que o mantém em equilíbrio estático, tá? Essa balança aqui, ó. Tá legal, pessoal? Então a gente pode dizer, pelo princípio, né, de ação e reação, que a força de atrito vezes o raio é igual à força aplicada aqui vezes o braço, né? Vezes o comprimento aqui, tá legal? Ação e reação. Conhecido o comprimento B do braço do dinamômetro e com a leitura obtida no medidor de força, pode-se obter o valor do torque no eixo do motor quando a velocidade angular é mantida constante. Tá legal? Então, olha só. O torque aqui, nesse caso, para a gente medir, é força vezes o braço aqui. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só. Partindo desse princípio aqui, a gente vai entrar na potência efetiva, tá legal? A potência efetiva é aquela que está de fato disponível lá no eixo do motor. Tá legal? Então, o cálculo da potência efetiva, a potência que está lá no eixo do motor, é simplesmente, tá, que eu vou chamar de NE, velocidade angular vezes o torque, tá? O torque a gente consegue obter lá no dinamômetro através da força aqui de apoio vezes o braço, tá legal? Só que a velocidade angular é dada por 2π vezes a rotação do motor, tá? Então eu posso dizer que a potência efetiva, uma das fórmulas, tem um monte para calcular a potência efetiva é 2π vezes a rotação do motor vezes o torque. Aqui, ó, se eu quero a potência efetiva em quilowatts, a minha rotação tem que estar em rotação por segundo, tá? E meu torque em quilonewton-metro. Cuidado com isso, tá legal? Essa é uma das maneiras utilizadas para calcular a potência efetiva, aquela potência que está lá no eixo do motor, tá? Que vai lá para a caixa de transmissão, etc. Tá legal? E eu tenho também outra equação partindo do princípio fundamental de potência que a gente viu alguns slides atrás, onde a potência efetiva é a pressão média efetiva vezes a cilindrada do motor vezes a rotação dividida por 2, tá? Para a potência efetiva sair em quilowatts, pressão média efetiva tem que estar em quilopascal, cilindrada em metro cúbico e a rotação também em rotação por segundo. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Temos também, pessoal, a potência indicada, tá legal? A potência indicada é aquela potência que a gente já conhece, o trabalho do ciclo ali, lembra? Que a gente calculou nas aulas passadas aí, tá? É aquela potência do ciclo, aquela potência que está dentro, é representada pelo diagrama ali PV do ciclo Otto, do ciclo diesel, tá legal? Então é a potência realizada no ciclo termodinâmico do fluido ativo, tá? Que no caso ali a gente trabalhou com ar. Tá legal? Como é que a gente calcula essa potência indicada NI? Com a mesma equação fundamental de potência. Potência efetiva, ou potência indicada, é a potência média indicada, vezes a cilindrada, vezes a rotação do motor por 2, tá?
Se eu quero minha potência indicada em quilowatts, mesma coisa da efetiva. Potência média indicada em quilopascal, cilindrada em metro cúbico e a rotação do motor em rotação por segundo. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? E temos também a potência de atrito. Então, olha só, temos 3 potências, hein? Potência efetiva, indicada e de atrito, tá? A de atrito, pessoal, existem dinamômetros, dinamômetros elétricos ali, que eles acionam o motor, tá legal? Eles são capazes de acionar o motor não precisa estar em combustão nem nada, você conecta o motor no dinamômetro elétrico e ele que vai girar o motor ali, tá legal? Quando a gente gira o motor através do dinamômetro, a potência que a gente consegue é a potência de atrito, tá legal? Que é o atrito vem ali do impacto das partes móveis do motor, tá? Que varia de acordo com o motor, né? Com as características construtivas de cada um, tá? É didático e tudo mais, só que o valor acaba sendo um pouco comprometido pela ausência da combustão no processo, né? Lembra que o motor está sendo acionado simplesmente pelo dinamômetro, né? E, consequentemente, não tem o carga em cima dos anéis, né? Que estão atuando ali sobre as paredes dos cilindros, tá legal? Para a gente calcular essa potência de atrito, a gente pode trabalhar com 2π vezes N vezes o torque, tá? 2π vezes a rotação do motor vezes o torque. O torque, pessoal, que vocês vão trabalhar aqui, ó, a força vezes o braço ali, é em cima dos dados quando o motor é acionado pelo dinamômetro, tá bom? Cuidado com isso nos exercícios. Vocês podem conseguir um valor de torque quando o motor está funcionando por conta, e vocês vão conseguir também o valor do torque quando ele está sendo acionado pelo dinamômetro. É outro valor, tá legal? Então cuidado com isso no exercício, tá? O torque que eu vou trabalhar aqui, a força vezes o braço, no caso da potência de atrito, são os valores dados quando o motor está sendo está rodando através do dinamômetro, tá bom? E a gente tem uma relação entre essas potências, tá legal? A gente pode dizer que a potência indicada, a potência ali do ciclo termodinâmico, né, do fluido ativo, é igual à potência efetiva mais a potência de atrito, tá legal? É como se a potência indicada, né, fosse o valor total da potência disponível. Parte dessa potência é perdida por atrito, né, entre as partes móveis do motor, e o que sobra lá no eixo, que sai lá no eixo, que vai para a caixa de transmissão, é a potência efetiva. Tá legal, pessoal? Então, olha só, eu trabalha bastante com quilowatts, né? Quilowatts aqui, quilowatts lá em potência efetiva. Só que a gente está acostumado a ver por aí cavalos, né? Então vai ser bem comum a gente fazer essa conversão de quilowatts para cavalos, através do fatorzinho de que 1 kW equivale a 0,736 cavalos. Tá legal, pessoal? Então vocês podem aí deixar o valor em quilowatt e o valor em cavalo. Só, naturalmente, na hora de utilizar os valores nas equações, cuidado para não confundir. Utilizar o valor em cavalo quando é para utilizar em quilowatt. Tá legal? Cuidado com isso. Nesse caso aqui, fatores de conversão, unidades de medida são meio chatinhos, tá bom? A gente vai ver que tem mais variáveis aí para frente. A gente tem que tomar muito cuidado com as unidades de medida utilizadas. Tá legal, pessoal? E a gente tem aqui também, né, como a gente já sabe, que o motor, o que ele é? O motor ele é uma máquina térmica, não é verdade, pessoal? Se o motor é uma máquina térmica, tá? Como o motor de combustão é uma máquina térmica, a produção de potência provém do fornecimento de calor proveniente da combustão da mistura ar mais combustível, tá legal? Então, assim, existe na entrada ali um fluxo de calor Q ponto, tá legal? É como se fosse o fluxo de QH, tá? O fluxo de QH ali. E como é que eu estabeleço esse fluxo de calor, né, que está entrando no motor disponível para virar potência, tá legal? É simplesmente a vazão máxima de combustível vezes o seu PCI, o seu poder calorífico inferior, tá legal? Entenda por enquanto, pessoal, o PCI como a quantidade de energia que pode ser disponível por unidade de quilograma do combustível, tá? Então, a quantidade de energia que o combustível pode oferecer por unidade de massa, tá? Por quilograma. Então, o fluxo de calor que está entrando no motor ali, que pode virar potência, é o Q ponto, que é dado em quilowatts, que é igual a vazão máxima de combustível. A gente vai trabalhar bastante com quilogramas por segundo, mas é comum ver quilogramas por hora também, vezes o poder calorífico inferior do combustível, tá?
Quilojoule por quilograma, quilocaloria por quilograma também é comum a gente ver, tá legal? Inclusive eu não tenho certeza, mas talvez nos exercícios tenha que fazer certas conversões para adequar as unidades aqui. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Temos também, agora entrando no campo das eficiências, a primeira delas é a eficiência térmica. Eficiência térmica a gente já conhece, tá bom, pessoal? É aquela eficiência que a gente viu lá nos ciclos Otto e ciclo diesel. U menos QL sobre QH, tá legal? Só que agora aqui ela está escrita de outra maneira, tá? Considerando o motor agora uma máquina de fluxo, né? A eficiência térmica, ela é indicada como a potência indicada, né? A potência do ciclo termodinâmico, dividido pelo fluxo de calor que entra, tá? No motor. Né? Então é aquele negócio, né? Fisicamente, o que significa? Quanto de potência foi produzido de acordo com a energia inicial. Tá legal? Lembrando que eficiência, né, é um número dimensional, tá? Então nunca vai ter unidade, tá? Também temos a eficiência global efetiva, que aí é em relação à quantidade de calor que entra, né, com a potência efetiva que a gente obtém lá no eixo, tá? Então, potência global efetiva é a razão entre a potência efetiva, aquela potência no eixo do motor, dividido pelo fluxo de calor que entra ali, o fluxo de QH, tá? O Q ponto. Tá bom, pessoal? E também a eficiência mecânica, que é dada pela razão entre a potência efetiva e a potência indicada, né? A potência que sai lá no eixo do motor, dividida pela potência lá do ciclo termodinâmico. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Tem aqui bastante informação, né? Tem bastante informação até agora. Tá? A gente consegue, pessoal, fazer uma relação que eu tenho apenas eficiências, tá legal? Então, olha só. Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho que a potência indicada é o fluxo de calor que entra vezes o rendimento térmico, e a potência efetiva, o fluxo de calor que entra, vezes o rendimento global efetivo, tá legal? Então, olha só, a potência mecânica eu posso escrever como NI sobre NE, substituo as respectivas equações aqui, e aí, Q com Q, né, pode cortar. Então, eu tenho o quê? Que o rendimento mecânico pode ser escrito em função do rendimento global efetivo, tá legal? Pelo rendimento térmico. Tranquilinho, pessoal? Tá? É uma outra forma. Vocês vão ver que existem várias equações, às vezes, para calcular a mesma coisa. Isso vai acontecer principalmente com potência efetiva. Vocês já vão ver isso já. Tá legal? Então, ó, como eu já falei, com isso em mãos eu já consigo calcular uma nova equação para potência efetiva. Porque eu já sei, a partir da definição do rendimento global efetivo, que a potência efetiva pode ser Q ponto vezes ΔG, tá? Onde o meu fluxo de calor é M vezes PCI, né, o fluxo de combustível, e eu já sei que meu rendimento global é Nm vezes Nt. Tá? Eu vou chamar de N, mas na verdade é eta, tá? Eta. Então a potência efetiva pode ser escrita como a massa, o fluxo máximo de combustível, vezes o PCI, vezes o rendimento mecânico, vezes o rendimento térmico, tá bom? É uma outra equação para calcular potência efetiva. Não exclui as anteriores, tá bom? Eu tenho também a relação combustível-ar, dada por F, que é simplesmente, né, já que a gente, quando fala de combustão, a gente está falando de combustível, mistura ar-combustível, tá? Então, a relação combustível-ar, chamada de F, é a razão entre o fluxo máximo de combustível e o fluxo máximo de ar da mistura. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, olha só, como lá na forma de potência efetiva eu tenho o fluxo máximo de combustível, se eu jogar o fluxo máximo de ar aqui para cima, eu vou ter que massa de combustível é igual a F vezes massa de ar. Jogando lá de novo nessa equação de potência efetiva também pode ser escrita como relação combustível-ar vezes o fluxo máximo de ar vezes o PCI vezes o rendimento mecânico vezes o rendimento térmico. Tá bom, pessoal? Mais uma forma. Mas não acabou não, viu? E aqui também temos o conceito de eficiência volumétrica. Tá bom, pessoal? Eficiência volumétrica é a relação entre a massa de ar realmente admitida no motor
e a massa de ar que poderia preencher o mesmo volume com propriedades iguais da atmosfera local onde o motor funciona. Tá legal, pessoal? Então aqui, o rendimento volumétrico é o fluxo de ar que está dentro do motor de fato, pelo fluxo de ar que teria se o ar que está dentro do motor tivesse as mesmas propriedades do ar externo. Tá legal, pessoal? Só o que acontece, olha só. Por que isso é importante para a gente? Porque a temperatura do ar que está dentro do motor, tá? Ela é maior do que a temperatura do ar externo, que está no ambiente ali, tá legal? Então o que vai acontecer? A pressão que está dentro do motor, a pressão interna do ar que está entrando ali, é menor do que a pressão externa, a pressão ambiente ali, tá legal? E com isso, a densidade do ar dentro do motor, na região mais quente, é menor do que a do ar de fora. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então, o enchimento dos cilindros nessa condição se faz com o ar mais rarefeito do que aquele que forma o ambiente que envolve o motor. Tá legal? Então, fisicamente falando, a eficiência volumétrica irá então representar a eficiência do enchimento dos cilindros em relação àquilo que poderia ser admitido com a mesma massa específica do ambiente circundante. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Como é que eu calculo o fluxo máximo, né, se fosse o ar ambiente? É a densidade do ar vezes a cilindrada vezes a rotação dividida por 2. Então é o fluxo de ar que já está indo para todos os cilindros já, tá legal? É o fluxo total de ar ali, fluxo máximo, tá? Mas o fluxo, o m.ar que está de fato enchendo os cilindros, é dado pelo m ambiente vezes a eficiência volumétrica, tá legal? Tranquilinho? Por quê? Porque o enchimento, digamos assim, não é tão bom como se fosse com o enchimento de ar ambiente, tá legal? E olha só, pessoal, com isso, olha que bonitinho, mais uma equação para potência efetiva, tá? Dada pelo fluxo máximo de ar ambiente, vezes o PCI, vezes o rendimento mecânico, vezes o rendimento térmico, vezes o rendimento volumétrico. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? E por último, também temos o consumo específico, CE. Tá legal, pessoal? Que é simplesmente a relação entre o fluxo máximo de combustível dividido pela potência efetiva. Tá? Aí a unidade pode ser quilograma cavalo hora, ou quilograma quilowatt-hora. Tá legal? Então, esse cara aqui tem que tomar muito cuidado na hora dos exercícios, porque ele pode esconder algumas pegadinhas aqui, principalmente quando eu estou trabalhando com essa hora aqui. Tá legal? Eu posso escrever também o consumo específico como o fluxo máximo de combustível, substituindo por uma equação da potência efetiva, que é fluxo máximo de combustível vezes PCI vezes NT vezes NM, tá? Posso simplificar fluxo máximo de combustível com esse fluxo máximo de combustível, então eu tenho um aqui em cima. E rendimento térmico vezes rendimento mecânico é rendimento global. Então uma outra equação para consumo específico é 1 dividido por PCI vezes o rendimento global. Tá bom, pessoal? E aqui tem um exemplo, tá, de exercício bem simplesinho, só para a gente começar a clarear. É dado um motor 4 tempos de 4 cilindros com diâmetro dos cilindros de 8 cm e curso de 8,5 cm. A 5.000 RPM, a potência de atrito é 24 cavalos, 17,7 kW. Qual a pressão que deveria ser aplicada constantemente na cabeça do pistão ao longo de um curso para produzir no eixo uma potência de 96 cavalos, ou 70,6 kW. Tá bom, pessoal? Bom, primeira coisa aqui, ó. Se eu quero calcular a potência, eu preciso saber potência média, né? Vezes o volume, ou vezes a cilindrada, vezes a rotação. Eu não tenho cilindrada, tá legal? Só que eu consigo calcular a cilindrada através de πd quadrado sobre 4, diâmetro dos cilindros, vezes o curso, vezes o número de cilindros, tá legal? Então a cilindrada é π vezes 8 ao quadrado dividido por 4, vezes 8,5 vezes 4, que é 1.709 centímetros cúbicos, tá legal? Lembrando que a potência indicada é a potência efetiva mais a potência de atrito, tá legal? Potência efetiva aqui, eu já sei que é 96, que é aquela que sai no eixo, né? Mais a de atrito, que é 24, tá? Então aqui eu estou trabalhando com cavalos, tá? 96 mais 24 significa que a potência indicada, a potência do ciclo termodinâmico,
120 cavalos, multiplicando por 0,736, dá 88,3 kW. Tá legal, pessoal? Por que eu estou trabalhando aqui, ó, com potência indicada e não com potência efetiva? Porque eu preciso saber a potência média indicada, que é lá do ciclo termodinâmico, para ter que ser superior, para que lá no eixo saia o 96 que eu estou procurando, tá legal? Se eu for trabalhar com a potência efetiva aqui, e fizer essa confusão de conceitos, a potência no eixo vai sair menor, tá legal? Então eu estou calculando a potência indicada aqui, o valor da pressão média indicada, que é a pressão que ele quer, para que, descontando o atrito, tá, saia lá no eixo 96 cavalos que eu quero. Então a potência indicada é a potência média indicada vezes a cilindrada vezes a rotação do motor dividida por 2, tá? Veja, é a pressão média também, tá legal? Só é a pressão média indicada porque eu estou utilizando potência indicada, mas o conceito de pressão média é o mesmo. Se eu estivesse calculando, por exemplo, potência efetiva, aqui estaria um PMF, tá? De potência média efetiva, mas o conceito de pressão média é o mesmo, tá? Não importa se é indicada, se é de atrito, se é efetiva, tá legal? Então a pressão média indicada ali é 2 vezes a potência indicada dividido pela cilindrada vezes a rotação. 2 vezes a potência indicada em quilowatts, tá? 88,3. Dividido pela cilindrada em metros cúbicos, tá? 1.709 centímetros cúbicos é igual a 1,709 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, vezes a rotação por segundo, né? Então 500 dividido por 60 vai me dar 83,3. Com isso, eu tenho uma pressão média indicada de 1.240,5 kPa. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para a aula de hoje. Estou gravando essa aula na terça mesmo, terça de tarde. Hoje à noite nós temos Colab, tá legal? Então, espero vocês lá. Muito obrigado e até a próxima aula.